E aí, chegando para ver o vídeo? Se gostar da aula, deixe um like e se inscreve no canal. Vamos falar hoje sobre silepse? O nome pode parecer estranho, mas a matéria não é complicada. Silepse é o nome que damos a uma figura de sintaxe, ou seja, uma figura de linguagem, responsável pela concordância ideológica. E o que é concordância ideológica? É aquela concordância que se faz com a ideia e não com o termo sintático. Como assim? Vamos exemplificar? A turma ouviu o professor novo contar uma piada e o aplaudiram. Ora, por que o verbo está no plural se a expressão a turma é singular? Exatamente por isso. É uma silepse. Está concordando com a ideia de vários alunos que compõem a turma. Daí o fato de ser uma concordância ideológica, porque concorda com a ideia. Então, concorda com a ideia de quantidade de alunos que formam a turma, e não com o termo sintático, a turma. Entendeu? Concordei com a ideia e não com o termo sintático, a turma. E quantos tipos de silepse nós temos? São 3. Vamos vê-los? O primeiro caso é a silepse de gênero. Esta ocorre quando a concordância se faz com o gênero ao qual o pronome de tratamento se refere, e não com o pronome em si. Lembra o que é gênero? Masculino e feminino. Então, veja. Vossa Excelência parece-me estranho. Ora, Vossa Excelência é um pronome cuja concordância fica sempre no feminino, por se tratar de um pronome feminino. Logo, a concordância tradicional seria Vossa Excelência parece-me estranha. Ao usar o adjetivo no masculino, eu estou concordando com a ideia de que a Vossa Excelência, a qual eu me refiro, é um homem. Quer outro exemplo? Vamos lá. Porto Alegre é fria no inverno. Aqui o adjetivo frio está concordando com a ideia de cidade, concordando com o gênero feminino, mesmo sendo Porto Alegre um nome masculino. O segundo caso é a silepse de pessoa. Haverá neste tipo de silepse uma diferença de concordância entre a pessoa verbal e o sujeito. Como no exemplo. Os brasileiros somos resilientes. A concordância do verbo ser, somos, aqui se faz com a primeira pessoa do plural, nós. Porque o autor da sentença se inclui entre os brasileiros. Nós somos. Prevalece, portanto, a ideia de nós. Nós, brasileiros, somos resilientes. E o último caso é a silepse de número. Lembra do primeiro exemplo no início do vídeo? Não? Ele aqui. A turma ouviu o professor novo contar uma piada e o aplaudiram. Este exemplo, que eu usei lá no início, representa a silepse de número. Ela ocorre quando nós temos o sujeito singular, a turma, e o verbo no plural, aplaudiram, concordando com a ideia de coletividade, que a turma é composta por vários estudantes, vários alunos. Sempre lembrando que o número, em língua portuguesa, se refere ao singular e ao plural. Ocorre silepse de número também nesta outra frase. A multidão assustou-se com a confusão no Maracanã e correram para fora do estádio. A concordância sintática seria a multidão correu. Quando o locutor, ou seja, o falante, resolveu dizer a multidão ocorreram, ele está concordando com a ideia de muitas pessoas que compõem a multidão. Deu para entender? São somente esses 3 tipos de silepse que acabei de explicar. Silepse de gênero, ligada à ideia de masculino e feminino. Silepse de pessoa, ligada às pessoas do discurso,
eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. E a silepse de número, ligada ao masculino e ao feminino. É isso. Gostou do vídeo? Então, deixa o like, se inscreve no canal. Abraço.